Então, coloquei a questão 04 aí para a gente poder resolver, a questão 4. E ela se trata de geometria analítica, tá? Diz assim, a reta R, vermelha, de equação y igual a 3x mais 4 dividido por 2, e a reta S, de equação y igual a menos 5x mais 25 dividido por 3, se intersectam no ponto A. Esse é o ponto, né, de intersecção das retas R e S, tá? No ponto A, conforme mostra o gráfico, então ele mostrou o gráfico aqui. Calma que essa questão não é difícil. Então vem cá. Sabendo que o ponto B, esse ponto B aqui, ó. Opa! Vamos lá. Sabendo que esse ponto B aqui, que está aí no gráfico, é a interseção da reta vermelha, reta R, com o eixo das ordenadas, ou seja, galera, ordenada é um sinônimo para eixo Y, tá? Chamar eixo Y, chamar de ordenada é a mesma coisa. Então, sabendo que o ponto B é a interseção da reta R com o eixo das ordenadas e que o ponto C, esse ponto aqui embaixo aqui, ó, é a interseção da reta S com o eixo das abscissas, eixo X, ele quer a área do triângulo ABC. Esse triângulo aqui, ó, tá? Pra gente determinar esse triângulo aí. E não é difícil, não é, calma. Em unidade de área, tá? Galera, essa reta R aqui, ela passa aqui por esse ponto B, tá? Essa reta S aqui, ela passa por A e por C, beleza? Como que nós vamos achar o ponto B, o ponto A e o ponto C? Definindo o ponto B, o ponto A e o ponto C, nós conseguimos achar a área de um triângulo, tá? Com 3 pontos definidos, nós conseguimos achar a área do triângulo por determinante. É aquela forma assim, ó. A área de um triângulo, quando tem 3 pontos, né, é igual a 1/2 da determinante, tá? A determinante é nada mais é do que como se fosse uma tabela, uma matriz aqui, como se fosse, né, uma tabela aqui, é uma determinante, né? O nome disso, a gente estuda isso em matrizes e determinantes. E o que acontece? A gente coloca os valores dos pontos aqui, tá? E faz aqui a multiplicação entre eles e depois divide por 1/2. Acabou, tá? Então, o primeiro passo para poder resolver essa questão é achar os pontos, que nada mais são do que interseções. Aí que a gente vai ter que fazer. A interseção da reta R com o ponto B aqui é quando x é igual a 0. Tá vendo? Ó, eu venho aqui, eu tenho o valor de x, eu estou andando, vamos supor, menos 2, 1, 0. Quando eu chego em x igual a 0, eu venho aqui e encontro B. Então, galera, se eu substituir na equação da reta R x igual a 0, ele me dá esse ponto B, tá? Eu vou lá na equação da reta R, que é a reta vermelha, cadê ela? A reta R, ó, equação da reta R é o y igual a 3x mais 4, certo? Dividido por 2. Se eu vir aqui, ó, vim aqui e substituir esse x igual a 0, vai me dar um y. Aqui o y aqui, ó. É exatamente o ponto que eu quero. Então, para x igual a 0, qual vai ser o y? O y, 3 vezes o x, só que o x é 0. 3 vezes o 0, mais o 4, dividido por 2, tá? Galera, é 3 vezes 0, não é 30 não, tá? 3 vezes 0 é 0. Então, vai dar 3 vezes 0, 0. 0 mais 4 dá 4. 4 dividido por 2. Isso vai me dar igual a 2. E viu? Então, eu tenho o y igual a 2 quando eu substituir o x aqui igual a 0. Então, o ponto B, eu venho aqui no lado, ó. A minha primeira aqui coordenada é o x. Tá? Então, como ele é 0, quando eu coloco 0 para x, ele me dá y igual a 2. Esse é o ponto B. Luan, você vai fazer isso para o C? Vou. Olha o C aqui, ó. Agora o C, eu tenho y, né? Eu vou descendo, eu vou descendo, eu vou descendo. Quando eu chego y igual a 0,
eu tenho o ponto C aqui. Tá? Então, se na reta S... Por que na reta S, Luan? Porque é ela que contém o ponto C. Eu não posso colocar a reta R. A reta R não passa pelo ponto C. Eu tenho que colocar a reta S, que passa pelo ponto C. E se eu substituir y igual a zero na reta S, na equação da reta S, o y igual a zero vai me dar um x que está bem aqui no ponto C. Tudo bem? Então, eu venho aqui na reta S, que ela é dada por y igual a menos... Aí eu vou fazer até o seguinte. Eu vou trocar de cor. A reta S é azul, né? Então, vamos lá. Y é igual a menos 5x. Olha a interpretação. Ó. Menos 5, coeficiente angular negativo, reta decrescente. Tudo bem? Menos 5x mais 25 dividido por 3. Isso a questão me forneceu. Mas eu disse, se eu vir aqui e substituir o x igual a zero, eu acho aqui, ó, o y igual a zero, tá? Eu estou no eixo y. Se eu substituir y igual a zero, eu acho c. Galera, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque se eu tenho aqui, tá, um eixo cartesiano, o ponto que toca o eixo y, ele é um x, que eu não, é x igual a zero, e o y. E o ponto que toca o eixo x, ele é x e 0 para y. Então, quando toca o eixo x, conforme esse ponto C, a gente já sabe que y é 0. Tá? Porque não tem altura nenhuma. E quando toca o eixo y, que ele está aqui, ó, eixo x e y, quando toca o eixo y, a gente já sabe que tem que zerar o x. Por isso que eu estou fazendo isso aí e mostrando a vocês, tá? Então, olha o ponto C lá. Ele não tocou o eixo x, então com certeza o y é 0. Como o y é 0, eu vou substituir aqui, ó, 0. Tá? Deixa eu só trocar de cor. 0 é igual menos 5x mais 25 sobre 3. O 3 ele está dividindo, ele passa multiplicando. 3 vezes 0 é o próprio 0. 0 é igual a menos 5x mais 25. Eu passo esse menos 5x para o outro lado, ele vai passar positivo, porque ele está negativo. É igual a 25. Daí você vai, né? Você está multiplicando aqui, ele desce. X é 25 sobre 5. Isso vai me dar x igual a 5. Então, quando eu substituir o y igual a 0, ele me deu x igual a 5. Tá falando de qual ponto, Luan? Do ponto C. Beleza? Qual é o ponto C, então? É um x igual a 5 e é um y igual a 0. Tudo bem? Então, eu vou só apagar agora tudo isso aqui. E vou continuar agora para achar o ponto A. Achou o ponto A, morreu, tá? A questão. Vamos lá. Sabendo que o ponto B é a interseção da reta R com o eixo das ordenadas e o ponto C é a interseção da reta com o eixo das abscissas, agora tem que achar o ponto A. Eu quero informação sobre ele. Vamos lá. Ele fala que a reta R de equação tal aqui e a reta S de equação tal se intersectam no ponto A, ou seja, galera, essa reta S, ela encontra a reta R. Eu vou escrever isso matematicamente. S igual a R. Entendeu? S igual a R vai ser o ponto A. Então, quem é R? É a equação 3x mais 4 dividido por 2. Quem é S agora? É igual porque elas se igualam. Tem um ponto em comum. Se eu igualar ela, ela vai me dar esse ponto. E esse ponto é o ponto que eu quero. Vai ficar menos 5 mais 25 sobre o 3. Agora é conta. Ó. 3 que multiplica aquele que está lá em cima. 3x mais 4. E esse 2 multiplica quem está lá em cima.
2 que multiplica menos 5x mais 25. Eu vou fazer aqui, como tem de ser feito, a distributiva. 3 vezes 3x, 9x. Mais 3 vezes o 4 dá 12. Isso é igual 2 vezes o menos 5x, menos 10x. 2 vezes o 25 dá mais 50. Porque tem o mais aqui, né? Eu coloquei o mais aqui. Galera, 9x está aqui. Eu vou trazer menos 10x para cá. Ele era negativo, ele vai ficar positivo. Quando ele passa para cá, para a esquerda, positivo, ele vai somar com 9. Vai ficar 19x. Agora, quem não tem x, eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 50, que já estava lá na casa dele, morando lá, menos o 12. O 12 ele estava positivo, então ele vai passar negativo. Galera, fala para mim. 50 menos 12 é 38. X é igual a 38 dividido por 19. Beleza? X é igual a 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse valor aqui de A, que é um ponto em comum, é quando a gente iguala, quando nós igualamos as retas, quando nós igualamos as equações da reta, me deu um x aí, igual a 2. Ou seja, é o x do ponto A. Quer dizer que lá no ponto A, eu tenho x igual a 2. Mas, galera, concorda comigo que esse ponto aqui, ele tem a mesma altura, o mesmo valor de y, tanto para R quanto para S? Olha esse ponto aqui, galera. É a altura da reta S e da reta R quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, a altura aqui, tanto para nesse ponto A, tanto para uma quanto para outra, o y é o mesmo. Então, se eu pegar esse x e substituir nessa aqui ou nessa aqui, não vai modificar a altura. Porque ali tem um ponto ali como se fosse tá travando. Tá? Esse ponto é comum às duas retas. Se é comum, pertence tanto à reta de equação menos 5x mais 25 dividido por 3, quanto 3x mais 4 dividido por 2. Ou seja, tanto essa aqui quanto essa, ela é possuidora desse ponto A. Então, ela vai ser possuidora do x igual a 2, tanto essa quanto essa. Então, Luan, quer dizer que se eu jogar esse x igual a 2 tanto nessa quanto nessa, vai me dar o mesmo y. E eu vou provar isso para você agora. Né? Porque quando eu comecei a estudar isso, bem lá no início, a primeira vez que eu fui ver essa matéria, eu não acreditava. Então, quando eu substituir x igual a 2, vamos lá na primeira ali, ó, y é igual a 3, aí no lugar do x eu vou colocar 2. Vamos ver o valor que vai dar. 2 vezes 3, 6, mais 4 dá 10. 10 dividido por 2, galera, dá 5. Agora substitui aqui, ó, na outra aqui, ó. Y é igual a menos 5, o valor de x é 2, são 2, mais 25 sobre 3. 2 vezes o menos 5 dá menos 10. Menos 10 mais 25 sobre 2. Opa, sobre 3, desculpa, sobre 3. Quanto que vai dar esse y aí? 25 menos 10 dá 15. Dividido por 3 é 5. Então, tanto aqui quanto aqui deu 5. Por quê? Porque o ponto é incomum. É comum. O ponto é comum. Tanto para a reta S quanto para a reta R. Se o ponto é comum, as coordenadas desse ponto também vai ser. Tanto 2 como esse y aqui que a gente acabou de descobrir que é 5, vai ser comum para esses dois. Então, tanto a equação da reta R quanto a reta S serve como suporte para a gente substituir. Entendeu? Então, aqui ó, vai ser 5. Agora a questão ela tá praticamente aí já feita. Tá? O pior é esse reconhecimento de igualar. E o resto das questões, galera, geometria analítica, ela funciona assim. Tá? Vamos lá. A área de um triângulo, tá? Nesse caso, vai ser 1/2 da determinante. Galera, determinante é o seguinte. Tá vendo esses pontos aqui? Eu vou jogar os pontos. O A, 2 e 5. O B, 0 e 2. O C,
5 e 0. E no final eu vou repetir o primeiro que eu coloquei, tá? O 2 e o 5. Agora é só multiplicar. Primeiro eu vou multiplicar assim na diagonal para baixo, tá? Ó. E vai ficar assim, ó. Isso aqui é módulo, tá? 2 vezes 2, 4. Sinal, quando é para baixo é positivo. 0 vezes 0, dá 0. 5 vezes 5, 25. Agora, quando eu for para cima, eu troco o sinal. Então, aqui para cima, eu tenho 5 vezes o 0. Vai dar o quê? 0. Mas eu troco o sinal, vai ficar menos 0. Tá? 2 vezes o menos 5. 2 vezes o 5. Dá 10. Mas eu troco o sinal e boto menos 10. 0 vezes o 2. Dá 0. Só que eu troco o sinal, coloco menos 0. Quanto que dá isso tudo aqui? Vamos lá, 4 com 25 dá 29. 29, né? 4 com 25 dá 29. 29 menos 10 dá 19. Então, a área... Deixa eu só voltar aqui. Então, deu 19, né? Então, a área é igual a 1 meio desse tal de 19 aí. Tudo bem? Agora vai ficar 19 dividido por 2. Vê pra mim se não dá 8,5. É 8,5 ou 9,5? Acho que é 9,5. Tô fazendo de cabeça. 9, 9, 18. Com 0,5 ali vezes 2 dá 19. Tá, galera? 9,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 9, 18 com 19. Beleza? Essa é a resposta, 9,5. Só que olha só. Cara de discursiva é essa, tá? Unidades de área, porque eu tô falando de área. Ele não me deu unidade de medida. Então, eu coloco unidade aqui de medida, que é a área, tá? Olha lá, ele pede unidades de área. Unidade de área é isso aqui, ó. O A. Olha lá, deu 9,5, letra A, tá? Então, a questão aí que eu coloquei a 4 é a letra A. Questão 4, letra A, cara discursiva de UERJ aí. Parece muito. Não é, mas parece.